10 dias de tribulação, né? Eu falei, misericórdia, eu estou com 10 dias de tribulação. Eu nem acreditei que hoje eu estava bom, né? Ontem já tinha dado uma melhorada, eu falei, bom, vou ficar quieto, que uma hora passa. Aí hoje eu já estava bom, fui subir em cima do motor aqui para apertar esse trem, aí a dor voltou. Aí eu falei, ai meu Deus do céu, tem que dar os 10 dias de tribulação, não tem jeito. É só Jesus na causa. Aí eu peguei, fiz com uma compressa de água quente, taquei aqui, fiquei segurando. Melhorou, graças a Deus, passou. Mas é uma luta, viu, irmãos? E aí esse sensor aqui, eu comecei a desmontar, tirei as coisas lá, tá jogada por aí as peças que eu tirei, tá lá na... E ainda não achei onde que vai lá. Tá escondido lá no meio do motor, lá em algum lugar lá, eu preciso trocar isso aqui para ver se funciona, né? Mas com dor você não consegue fazer nada, né? Então, falei, larga aí. Bom, muita gente hoje ensinando. Tem gente querendo ser professor, né? Hoje eu ouvi um rapaz que eu conheci lá em Campinas, onde tem a Feira do Rolo, tinha uma igrejinha lá. E esse rapaz, muito humildezinho, morava num barraco, né, casado com uma irmãzinha tal, que não sei o que tem, novo de tudo. Ontem eu fui ver, o rapaz já era apóstolo, né? Por quê? Porque faz relação, tá? Uma coisa que a igreja perdeu e não achou, acho que não vai achar mais, que chama comunhão, tá? É o que chama comunhão. As pessoas hoje não têm mais o prazer, né, com essa tecnologia, com celular. As pessoas não têm mais o hábito de sentar, ler, orar e meditar no que a pessoa está lendo. Não, a pessoa vai lá e escuta um vídeo, e vai lá e escuta outro vídeo, e vai lá e escuta outro vídeo, escuta lá, irmão, estão comendo lixo, estão comendo lixo, estão comendo lixo. E depois não sabe porque vai dar dor de barriga. Porque não vai se firmar na fé, tá? Então, meu negócio, mas não é falar de notícia secular, porque os irmãos têm acesso a qualquer tipo de notícia. Vocês querem saber de guerra, tem um monte de site de guerra, né? Você quer saber o que está acontecendo na Venezuela, tem um monte de fofoqueiro para falar da Venezuela, entendeu? Então, você tem acesso a qualquer tipo de bagunça que está acontecendo no mundo, de doença, disso, daquilo. Mas o que eu quero deixar com vocês é o principal aqui, é a palavra do Senhor. 2 Pedro 2. É uma mensagem que eu preguei muito na rua, né? Que a gente usa muito um texto desse aqui para tentar tirar as pessoas do hipnotismo espiritual. Houve também entre o povo falsos profetas, como entre vocês também haverá também muitos falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição, tá? Heresias de perdição, você vai perder a sua salvação. Heresias que vai fazer com que você perca a sua salvação, tá? Como? E negarão, tá? Heresia de perdição, que vai fazer com que você negue, tá? Negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Muitos, tá? Muitos, que a internet alcança muitos, né? Muitos seguirão suas dissoluções, pelos quais será blasfemado, blasfêmia contra Deus, tá? Blasfêmia contra o Espírito Santo, tá? Blasfêmia contra Deus, que pessoas que não vai ter perdão, tá? Negando que foi o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Muitos seguirão suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Tudo por causa do quê?
Da avareza. Tudo por causa da avareza. Tá? E aí ele vai falar assim: por avareza farão de vocês negócio, com palavra fingida, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, blasfemaram. Os anjos blasfemaram de Deus. Eu me assentarei, serei semelhante ao Altíssimo. Tá? Presta atenção, Deus não poupou os anjos que pecaram. Depois, por 5, Deus não perdoou o mundo antigo de Noé, porque eles também blasfemaram. Como Sodoma e Gomorra também blasfemaram. Tá? Então a questão que a gente quer trazer para vocês, eu quero passar para vocês, sabe, a gente tem que ter, irmão, um discernimento daquilo que nós estamos ouvindo, tá? Porque por aqui entra o quê? A fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra. Mas qual palavra? Que sai do coração do homem ou que sai da boca de Deus? Tá? Então, se você não aprender a ter comunhão com o Senhor, a jejuar, orar e buscar você e Deus, sem internet, irmão. Tá? Hoje as pessoas vão pregar, elas vão buscar uma pregação na internet para poder repetir. Eu conheço um camarada aqui que abriu uma igreja, ele repetiu o Abílio Santana, ele repetiu o Marcos Feliciano, né? O Abílio Santana fazia assim, com a língua. Ele fazia até isso, com a língua. Retardado, é um retardado, entendeu? E tá aí com a igreja aberta, irmão. E tá assim, ó. Tá assim de crente lá dentro. Entendeu? Por quê? Porque é um bando de idiota, irmão. Me perdoa, mas eu não acho palavra mais branda para falar, não. É um bando de idiota, irmão, que não ama a Deus, irmão. Não ama. Tá? Não ama a Deus. Mas o que está acontecendo hoje é simplesmente uma falta de amor ao Senhor. Tá? Falta de amor ao Senhor. Quando Jesus fala, por se multiplicar o pecado, o amor de muitos esfriará. O amor se esfriou, irmão. Se esfriou. Tá? As pessoas não têm amor ao próximo. Não têm amor. O cumprimento de toda a lei é o amor ao próximo. Tá? Eu só sei que você ama a Deus, irmão, se você amar o teu próximo. Entendeu? É o que a Bíblia me diz. Tá? O cumprimento da lei é o amor ao próximo. Se você cumpriu o amor ao próximo, se você ama, você dá a sua vida pelo teu próximo, você quer ajudar o teu próximo, você quer levantar o seu próximo, então você ama a Deus. Agora, quando você quer pisar no teu próximo, se promover às custas do teu próximo, se promover por questão, né, financeira ou que seja lá o que for, é um falso amor. É um falso amor. Tá? Eu estou cansado. Eu já estou muito arrebentado. Eu já estou com 60 anos, eu já estou muito arrebentado. Eu já perdi minha voz, entendeu? Eu tenho um problema de uma hérnia na virilha, não, de mais de 10 anos, e é tipo um espinho na carne. Fala, Jesus, tem misericórdia. Tem dia que eu estou pregando, irmão, e essa hérnia está me doendo. Eu tenho que parar, tenho que respirar, entendeu? Eu estou cansado. Porque quando você abre a internet, irmão, você vê um sujeito lá falando um monte de besteira, 500 pessoas assistindo. Eu falo, mas como? Ou esse cara tá manipulando o YouTube, porque tem um monte de irmão que faz isso, tá? Tem um monte de crente que fica manipulando. Isso eu já falei, nem vou falar mais. Eu não consigo entender, irmão. Eu não consigo entender. O tempo que nós estamos vivendo é sede. Sede, fome, de ouvir a verdade. Esse dia, né, eu escuto vários pregadores, né? Outro dia me criticaram porque eu estava escutando o Palharim, né? O João Ribe Palharim. Eu sei, irmão, que, né? Tá lá corrompido, sei lá. Não é da minha conta, irmão, mas eu sei que ele tem um ministério. Eu escutava ele, logo que eu voltei para Jesus, eu escutava todo dia na rádio, né? Deus usou muito a vida do João Ribe Palharim, umas pregação muito boa que eu escutei da vida dele, eu fui edificado. O Elias Soares, a turma mete o pau, é falso profeta. Irmão, mas o que ele pregou na televisão, eu vi resultado na vida de muitas pessoas que eu conheci. Tá? Eu escutava, eu
Ele falava sobre muitas passagens na Bíblia, irmão, e eu assistia. E eu nunca vi heresia ali. Né? Na igreja dele é outra coisa. Mas ele ali, muitas mensagens que eu vi ali, eu não vi nada de heresia. Eu já até contei uma vez, e vou repetir de novo. Eu conheci uma irmã que ela queria tomar Santa Ceia, ela estava sozinha em casa, e o R.R. Soares estava fazendo programa, né? E ela falou, Senhor, eu estou com vontade de tomar ceia, mas eu estou em casa, eu não tenho nem um suco de uva. Né? O Espírito Santo falou assim, pega água, pega um copo d'água. Ela foi lá, pegou um copo d'água, pegou um pedacinho de pão que ela tinha lá. Não era pão sírio, sem fermento. Não, pegou um pedacinho de pão, pegou um copo d'água e fez, vamos comer o pão. Vamos bebeu água. Ela falou que quando ela bebeu água, irmão, ela sentiu o gosto do suco de uva. Tá? Junto lá com a R. Soares. Entendeu, irmão? As pessoas não têm discernimento, mano. Não tem, só sabe julgar. Irmão, é um bando de crente, irmão, morto. Tá? É um bando de crente morto. Não tem vida com Deus. Só sabe apontar, julgar, condenar. Não é isso que fala na palavra? Só sabe apontar o dedo, julgar, condenar. Vai pro inferno, você vai pro inferno. Todo mundo vai pro inferno. Né? Porque, irmão, há uns crentes que vivem de... Eu sou da Deus e Amor. Não, se não for da Deus e Amor, eu nem piso lá. Não, porque se não for da congregação, eu nem piso lá. Porque se não for da Assembleia, não, eu também... E aquela conversa que eu já estou cansado. Isso é catolicismo romano. Tá? Toda igreja que fala que só tem salvação nela é catolicismo romano. Tá? Não tem salvação em igreja nenhuma. Não existe salvação em igreja nenhuma. Não existe salvação em leis humanas. Tá? E nem em 10 mandamentos. Não existe salvação em 10 mandamentos. Tá? Isso é catolicismo romano. Tá? Hoje eu vi um pastor falando, né, sobre que os 600 e poucos preceitos, mandamentos da lei foi convertido em 10. Mentira. Os 600 e poucos preceitos, leis que estavam lá no Velho Testamento, eram leis cerimoniais. Tá? Como o sacerdote tinha que se vestir, como era o sacrifício, como que tinha que fazer o tabernáculo, isso e aquilo, né? Todos os tipos de leis cerimoniais. Tá? 10 mandamentos eram as leis morais. Os 4 primeiros em relação ao homem a Deus. Os outros 6 em relação ao homem e o próximo. Tá? Jesus vai resumir os 10 mandamentos em 2. Então ele fala assim, olha, amarás ao Senhor teu Deus, são os primeiros 4. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo, são os outros 6. E Paulo, lá nas cartas, ele vai dizer que o cumprimento da lei é o amor ao próximo. É o amor ao próximo. Tá? Então, quando você ama o próximo, você quer o quê? Salvar. Você quer que ele seja salvo. Não é a vontade de Deus, é que todos os homens sejam salvos. Por que Jesus não voltou? Por que Jesus ainda não voltou? Aqui, 2 Pedro 3. Que vão perguntar no final dos tempos, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isso, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus, a terra, que foi tirada no meio da água, pois pelas quais coisas o mundo coberto pelas águas do dilúvio, mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa. Um dia para Deus, um dia para o Senhor é como 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Ele é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Tá? O dia do Senhor virá como ladrão de noite. O dia do Senhor virá como ladrão de noite. Então, irmão, quando você ama o próximo, você quer que todos sejam salvos. Tá? Todos sejam salvos. Então você não, sabe, você não pode pregar uma heresia de perdição. Tá? Tem uma amiga da minha mãe, eu veio na casa da minha mãe esses dias. Deixa eu tirar esse preguinho daqui, é uma taxinha isso aqui para furar o dedo. E essa irmã é como muitos.
já passou em várias igrejas. E foi na igreja da porta larga, foi na igreja da porta estreita, foi na igreja da porta pequena, foi na igreja da porta grande, foi na igreja da porta de não sei do que, da porta não sei da onde, entendeu? E foi correr atrás de profeta para ouvir profecia, foi atrás de revelação. E ela deu profeta lá em Vinhedo, e ia para Vinhedo. Não, porque... E toda vez que ela mudava de igreja, ela falava, agora eu conheci a verdade. Agora eu estou salvo. E ela terminou, né? E ela terminou, já passou por Universal, foi batizada na Universal, foi batizada na Quadrangular, e agora ela foi para a congregação cristã e foi batizada lá pela terceira vez. Eu falei, irmã, pelo amor de Deus, irmã, tá? Quando você batizou uma vez, não importa aonde, não importa quem, importa o que você confessou, tá? Quando você confessou com a sua boca, você creu no coração, você está o quê? Salvo. Mas o que é uma heresia de perdição? O batismo que eu fiz lá, eu não estava salva. Como? Você não estava salvo? Não, eu não era salvo, eu não era convertido. Não, mas convertido, você não vai virar anjo. As pessoas estão pensando que conversão é assim, virou anjo. Agora ele não peca mais. Que bonito. Olha, eu estou vendo uma auréola na cabeça dele. Nossa, que maravilha. Né? Mas eu falei assim, irmã, fala para mim uma coisa. O que é doutrina da justificação? Ela parou e ficou assim. Você não sabe, né, irmão? Claro que não. Porque você só escutou besteira. E continua escutando besteira. Tá? Né? Porque eu nasci na congregação, então eu nasci na graça. Você está dentro de uma maçonaria. Agora, o que faz a diferença está aqui e o que sai daqui. O que você crê no seu coração. Se o teu coração te condena, a Bíblia fala, maior é o teu coração, porque a fé que está aqui, irmão, ninguém rouba. Tá? A confissão que você faz com a sua boca, irmão, você não consegue voltar atrás, porque você é crente, verdadeiramente você crê. Não é que você vai ser o perfeitão, o santarrão que não peca, irmão. As pessoas não sabem o que é justificação pela fé. Não sabem. Tá? Não sabe o que é ser justificado pela fé. Não sabe. Você pensa que é mérito próprio? Você está pensando que é mérito seu? Que você vai entrar no céu porque você usa e cabelo comprido? Você está pensando que isso aí é o mérito seu, que você vai entrar no céu por causa disso daí? Que você frequenta a igreja, que você dá dízimo? Isso é catolicismo romano. Isso não é evangelho. Então o evangelho não é o 10 mandamentos. O evangelho é o amor. Tá? O evangelho, o cumprimento desta lei é o amor. Tá? É o amor. Tá? Porque o cumprimento da lei ali não tinha nada de amor. Não tinha. Entendeu? Era olho por olho, dente por dente. Ministério da morte. Paulo fala o ministério da morte. Então, se se a lei pudesse salvar, se alguém conseguisse viver pela lei e pudesse ser salvo, Cristo morreu em vão. Você já leu isso em Gálatas? Todos aqueles que querem viver da lei, da graça, têm caído. Escutou, adventista? Você está vivendo em vão. A sua fé é vã. Tá? Você não crê no poder da ressurreição. Porque o novo nascimento é você ressuscitar. O batismo. Você nasceu, você foi batizado, você nasceu. Quando você está dentro do ventre da sua mãe, você não está gerando dentro da água ali. Você está sendo gerado dentro daquela água, né, que está na bolsa da mulher. A bolsa estoura e aí você sai para fora e você... Quando você nasce espiritualmente é a mesma coisa. Você cai na real. Fala, nossa, meu Deus, eu estava morto, eu estava condenado. Nossa, Jesus fez isso por mim? Mas as pessoas não estão amando o Senhor, não estão amando o Senhor, irmãos. Estão brincando de ser crente, estão brincando de ser pregador. Não estão amando o Senhor. Não é, irmão. Não é amor, o que eu estou vendo não é. Não conta besteira. Ontem eu vi um cara, antes de ontem. E tem uma irmã aqui, eu não sei se ela está aqui, deixa eu ver se ela está aqui. Todo mundo aqui, mas tá travando, irmão? Eu não estou percebendo aqui, não. Aí vamos embora. Deixa eu só ver aqui. Tem uma irmã que é inscrita no canal. E apareceu um canal para mim. É porque quando, né, apareceu um canal para mim, eu falei, deixa eu ver o que esse irmão está falando. E aí o irmão falando que Jesus ia voltar ontem à noite. Ontem à noite ou antes de ontem à noite? Acho que é antes de ontem à noite.
Eu estou fazendo a última live, né? Estou aqui, estou me despedindo, fazendo a última live, porque Jesus vai voltar amanhã. É um negócio assim, né? Eu estava assistindo. Ele vai voltar amanhã, então eu estou fazendo a última live, não sei o que tem. Né? Eu falei, da onde que esse camarada tirou isso? Que Jesus vai voltar amanhã? Né? E a irmã que é inscrita no meu canal, ali, como é que fala que fica a letrinha azul ali, né? Que fica azulzinha que... colaboradora do canal, sei lá. Né? Eu falei, meu Deus do céu. E as pessoas defenderam o cara, olha, tudo bem, se Jesus não voltar amanhã, pelo menos você tentou. Tentou o quê? Adivinhar o dia que ele vai voltar? Que negócio é esse, mano? Meu Deus do céu, Jesus. Né? Olha, irmãos, quando você é batizado segunda vez, voltando lá para a congregação cristã, quando você vai batizar, você está blasfemando, irmão. Você está blasfemando contra o Espírito Santo. Você está negando que foi o Senhor que te resgatou quando você confessou com a sua boca. Tá? Quando você confessou uma vez com a sua boca, Jesus foi morto uma vez, pelo amor de Deus, Jesus foi morto uma vez. Por que Moisés não entrou na terra prometida? Porque ele bateu na rocha 2 vezes. Ele matou o Cristo 2 vezes. Por que o padre está fazendo missa? Porque missa é um sacrifício, ele mata Jesus, ele está blasfemando. Por que os católicos estão indo para o inferno? Porque eles estão blasfemando toda missa. Toda missa estão blasfemando. Entendeu? Por que os adventistas estão indo para o inferno? Porque eles estão blasfemando. Porque eles estão querendo ser salvos pela lei, eles estão tirando o sacrifício de Jesus. É isso que Pedro está relatando aqui. Vão negar que foi o Senhor que os resgatou. Vão negar que foi o Senhor que os resgatou. Ninguém vai ser salvo, irmão, porque é bonzinho. Tira isso da sua cabeça. Ninguém vai ser salvo porque congrega em alguma igreja, irmão. Não, é terrível, irmão, é terrível. Poucas pessoas hoje, irmão, estão escutando a verdade. Poucas pessoas estão escutando o verdadeiro evangelho. Tá? Lá no hospital, por exemplo, eu conheci uma menina que ela levou um tiro, né, aqui na coluna cervical. E o bandido chegou para matar um cara lá e o tiro pegou nela, né? Nas quebradas aqui de Campinas. Eu conheci essa moça lá no hospital, uns 20 anos de idade ela tinha. E ela, quando ela caiu no chão, ela viu que ela estava caindo no inferno. Ela falou que ela estava afundando num poço cheio de fogo. Aí ela gritou, Jesus, me salva. Ela gritou, Jesus, ela não gritou, meu Deus. Se ela gritasse, meu Deus, ela ia para o inferno. Ela gritou, Jesus, me salva. No que ela gritou, ela viu uma mão. Apareceu uma mão e pegou ela assim, tirou ela do poço. Né? Bom, ali ela já estava salva. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ali ela já estava salva. Ela clamou por essa salvação. Ali ela encontrou a salvação. Tá? Se ela fosse batizada, ela não saiu do hospital. Ela ficou uns 2 meses, depois o Senhor levou. Quando eu passei no hospital, eu passava sempre no hospital, né? Eu li uma palavra com ela, fazia uma oração, né, com ela. E um dia eu passei, ela estava dormindo. Aí Deus mostrou que tinha um anjo do lado da cama dela, passando a mão na cabeça dela. Eu falei, tá aí, tá com Deus, tá ótimo, vamos embora. Né? E aí, na semana seguinte, eu fiquei sabendo que o Senhor tinha levado ela. Foi salva. Nunca frequentou a igreja. Eu perguntei para ela, você já leu a Bíblia? Não, nunca li. Você já frequentou a igreja? Não, nunca frequentei. Por isso, irmão, quando você for pregar, irmão, não fala só da condenação. Fala de quem é que pode salvar. Apresenta o plano de salvação para eles, porque a maioria não sabe. A maioria dos crentes hoje não sabe o que é a justificação pela fé. Tá? Outro dia eu estava pregando na rua, não sei quantos irmãos escutaram, não sei o nome da mensagem, que eu preguei sobre Romanos, né? Eu preguei sobre Romanos, mas você pregar na rua é uma coisa, né? A gente está em casa aqui pregando, você fica mais concentrado na palavra, né? Então, não fui resgatado, ou senão eu era um Davi Mirandista, né? Então eu fui resgatado numa casa de recuperação, entendeu? Não tinha denominação. Então lá não tinha Bíblia de estudo, só tinha Bíblia.
Então lá a gente comia a Bíblia, comia a Bíblia, comia a Bíblia, comia a Bíblia, oração, jejum, oração, jejum, oração, Jesus em Bíblia, oração, jejum e Bíblia. Quando eu saio aqui fora, irmão, o que eu vejo? Um bando de crente. Porque o Davi Miranda. Aí o sujeito põe um paletó branco, porque ele quer ser o Davi Miranda. Ele acha que o poder dele está no paletó branco do Davi Miranda. Quando eu vi isso na Praça da Sé, irmão, o pregador que vinha na Praça da Sé lá, e só faltava colocar a foto do Davi Miranda. Tinha uns outros que iam lá na Praça da Sé e colocava a foto do profeta. Oh, meu Deus do céu, Tabernáculo da Fé, o William Branham, né? Eles colocavam foto do William Branham, o profeta dos últimos tempos. Não, pelo amor de Deus, irmão, parem de seguir profeta, parem de escutar. Como diz aqui, ó, introduzirão. Vai introduzir na sua mente, irmão. Quando você estiver seguindo homens, está introduzindo na sua mente pensamentos humanos e não o evangelho, tá? São pensamentos humanos. O evangelho, irmão, é Deus. Deus abrindo seus olhos, tá? A conversão de Paulo, ele viu uma grande luz. Ele escutou Deus falando com ele, tá? Isso traz confusão. Deus é Deus de paz. A voz de Deus não traz confusão. Por que os crentes ficam assim? Irmão, o que você acha? Irmão, o que você acha? Irmão, o que você acha disso? Irmão, o que você acha daquilo? Porque vivem em confusão. Por quê? Porque nasceram dando uma de santarrão e pregando besteira. Tá? Bancando de santarrão e pregando besteira. Não, porque a minha igreja é da doutrina, está pregando besteira. Quantos aí, irmão, falando que é da sã doutrina lá, invocando o demônio? Vem cá, eu quero o chefão. Traz o chefão aqui. Tem um monte desses pastores que vocês seguem, que vocês gostam, tá? Tem um monte de pastor aí que vocês gostam, que fica invocando o demônio, tá? Vocês gostam. Vocês são igual vocês são a mesma coisa, viu? Essas igrejas aí de sã doutrina, que não sei o que tem, vocês são a mesma coisa da Universal. Não fala da Universal porque vocês são a cópia idêntica deles. Invocando demônios, tá? Invocando demônios, tá? Que eu não tô aqui para agradar ninguém, não. Que eu não tô precisando de dinheiro de ninguém, não, tá? O que Deus me deu, irmão, vale muito mais do que qualquer dinheirinho que está por aí, correndo na mão desses pilantra. Tá? O que Deus me deu vale muito mais, irmão. Hoje eu vi uma índia, né? Apareceu uma índia que está na internet aí. Ela falou assim, eu não me vendo. Os outros, ela falou assim, eu sou filho de pajé, minha mãe é curandeira. Eu não me vendo. Ela falou assim, eu não me vendo. E a Índia falando isso, porque quando a Índia, né, a sua alma está corrompida, por que não consegue amar a Deus, irmão? Fala para mim, por que você não consegue amar o teu próximo? Porque quem ama o próximo, irmão, ele vai lá, irmão, até o fundo do poço para pegar ele, para ajudar ele, para tirar ele da mentira. Tá? Porque eu vou deixar essa pergunta no ar para vocês pesquisar, para vocês aprender a ler a Bíblia. Tá? Para vocês aprenderem a escutar a voz de Deus. Tá? Então você já começa ali por Romanos, irmão, e vai indo. Gálatas, Coríntios, vai lendo, Efésios, Filipenses, Colossenses, vai lendo. Tessalonicenses, João, Pedro, Tiago, e volta de novo em Romanos. Começa Romanos de novo. Não, hoje a turma só quer Apocalipse. O que você quer com Apocalipse, irmão? Você quer saber o dia que Jesus vai voltar, que nem o Chico Xavier lá? O irmãozão de óculos escuros. Eu falei, você tá mais para Chico Xavier, filho, tentando adivinhar o dia que Jesus vai voltar. Para mim não interessa, irmão, o dia que Jesus vai voltar. Deus me deu mais um dia de oportunidade para mim trabalhar. Trabalhar para o reino de Deus, trabalhar enquanto é dia. A grande tribulação vem aí, irmão. Aí não vai ter mais trabalho. Entendeu? Trabalhar enquanto é dia. Enquanto nós estamos vivos, nós temos que trabalhar, ganhar alma. Não, irmão, Jesus vai voltar amanhã. Ó, o eclipse. Você tá vendo o eclipse? Irmão, tem um tonto aí que tá na internet aí. Mas não tem que falar desses camaradas, irmão. Pelo amor de Deus, irmão, tem milhares de pessoas seguindo esses camaradas. São milhares. Milhares de pessoas seguindo esses camaradas que não sabem nem aonde está a ponta do nariz deles. Entendeu? Eu não lembro o nome do cara, que é o Yahshua. O Yahoo! O Yahshua! Né? Quer dizer que tem... O nome de Jesus é porco. Porco é você, filho, que vive na lama do pecado.
e não foi justificado pela fé. Mas quanta besteira, irmão. Só fazendo confusão na cabeça do povo. Só fazendo confusão. Nunca viu um demônio sair correndo. Nunca expulsou um demônio. Nunca viu um paralítico levantar. Nunca viu uma pessoa sendo curada. Que tipo de evangelho é esse, mano? Com o diabo? Não, o diabo não. Lá é o diabo. É universal, é o diabo que está curando. Não, porque lá é o diabo que está curando. Irmão, se o diabo está fazendo tanto milagre, você que é de Deus não faz por quê? Fala para mim. Porque esses sinais seguirão os que crêem no seu nome. Curarão o enfermo e expulsarão o demônio. Se você é de Deus, por que você não opera milagre? Por que os milagres só acontecem com o diabo e com você não? Não, meu bebê, porque é o seguinte, não tem o porquê é o seguinte, não. Tá? O evangelho é uma palavra viva. Tá? As pessoas estão doentes, o hospital está lotado. As pessoas estão precisando da manifestação dos filhos de Deus. Não é isso que a palavra fala? Que o mundo está esperando a manifestação dos filhos de Deus? Cadê? Não, irmão, é porque no final dos tempos vai mandar um grande poder. Irmão, o poder foi lá no dia de Pentecostes. Os últimos dias começou a ser contado no dia de Pentecostes. O poder já foi derramado. O poder já foi derramado. É que a igreja de Laodiceia só tem dinheiro. Né? Como eu não sei se eu contei aqui outro dia. Eu estava conversando com essa irmã da congregação. Eu falei, vocês não passam de circo. Tá? O evangelho de vocês não passa de circo. Tá? É congregação, Deus Amor, Batista, Assembleia, não está passando de circo. Exceção de alguns irmãos, tá? Eu falo assim como um todo, irmão, mas eu sei que tem salvo. Como eu falei para essa irmã, tem salvo até dentro da igreja católica. Deus já me mostrou isso. Eu conheci uma irmã católica que ela falou que ela teve um sonho. A católica desde que nasceu. E ela estava lá na Canção Nova, Campo Limpo Paulista, sei lá. Campo Limpo Paulista não, esqueci o nome da cidade, perto da Aparecida do Norte. E lá eles fizeram um salão lá para 10 mil pessoas sentadas. Né? E arrancaram o dinheiro do católico à vontade. Né? E ela falou que ela teve um sonho e ela estava lá no meio daquela multidão. Assim, ela olhou assim e ela viu meia dúzia de luz acesa no meio daquela multidão. Ela falou, o que será isso? Eu falei, essa meia dúzia de luz é os salvos que está no meio daquela multidão. Por quê? Porque a multidão de católicos não está escutando o padre. Tá? Mas quem tem amor no coração, escuta Deus. Tá? Quem tem o dom de Deus, o amor, escuta Deus. Tá? Quem ama o próximo, irmão, quem ama o próximo, ele cumpriu a lei. Tá? Agora, quem julga o próximo, ele é juiz. Não é que fala em Tiago, você é um juiz. Você está julgando, você está condenando. Tá? Por quê? Porque você está apontando os defeitos lá daquela igreja. Não presta, aquela igreja não presta, aquela igreja. Não, está tudo ali, é a mesma coisa, irmão. Saíram do catolicismo. Tá? Saíram desse, né, só mudou o nome, entendeu? A igreja católica se queimou, né? A igreja católica matou tanta gente na Inquisição, se queimou, aí vem o Martinho Lutero e abre a maçonaria, evangélica, porque o catolicismo é a maçonaria vermelha, para quem não sabe, tá? É controlada pela maçonaria da França, e a igreja evangélica é controlada pela maçonaria azul, que é da Inglaterra. São o rito escocês lá da Inglaterra. Então, essas duas fontes, irmão, eles disputam poder. Tá? Eles disputam poder. Você pode ver Coreia do Norte, vermelha. Coreia do Sul, azul. França, vermelho. Inglaterra, azul. Estados Unidos, lá eles fizeram a Revolução e tinha 2 exércitos lutando lá. Né? Um de uniforme vermelho, outro de uniforme azul. Então, essas duas maçonarias, irmão, tudo que se forma hoje no mundo é o Império Romano. Tá? É o Império Romano, tá? Que está trazendo o anticristo. Então, irmão, a gente tem que aprender, irmão. Está na hora. Está na hora de vocês saber separar, dividir, tá, irmão? O que vai me edificar? Eu posso todas as coisas. Mas o que me edifica? Eu posso todas as coisas, mas nem tudo me convém. Eu posso todas as coisas, né? Mas não é tudo que vai trazer, né? Então é muito lamentável um motorzinho. Esse motor não, vamos lá na minha igreja, na Assembleia Avivada, vamos lá. Aí fomos, né? Fomos lá, e aí ele pregando sobre Pedro, Paulo, né? Entrando no templo. Não tenho prata, não tenho ouro, né? Mas o que eu tenho, em nome de Jesus, levanta e anda.
Aí ele foi, pegou um rapazinho, um jovem, que estava sentado ali, e pegou ele pela mão e levantou ele. Né? Normal, né? Normal se não tivesse uma menina sentada na cadeira de roda ali. Tinha uma menina na cadeira de roda ali, né? Uns 13 anos lá, e brincando assim com a cadeira de roda, andando para lá, andando para cá com a cadeira de roda assim, ó. E ele vai lá e pega um menino que está sentado, que tem uma saúde 100%, levanta. Foi isso que Pedro e João fez. Irmão, vocês estão brincando comigo? Quando terminou o culto, eu falei, fui lá naquela menina. Eu falei assim, olha, eu nem vou orar por você, porque Deus não vai te curar. Não vai te curar porque você está no meio de lobo. Você está no lugar errado. Você está escutando mensagem que é do demônio, que é do diabo. Não é poder de Deus. Tá? Mas mesmo assim eu vou orar para você, para que Deus abra seu entendimento. Fui lá, depois que acabou o culto, fui lá conversar com essa menina. Entendeu, irmão? Isso é palhaçada, irmão. Estão fazendo as pessoas de bobo. Você entendeu? Estão fazendo as pessoas de bobo para se promoverem. Tá? Esse monte de canalzinho sem vergonha para se promoverem. Tá? Não estão interessados, irmão, em salvação. Não está interessado em salvação porcaria nenhuma. Achando que eu tenho cara de bobo? Cada um abrindo uma igreja numa esquina, cada um abrindo um canalzinho. Para quê? Para pedir pix? Eu já contei, irmão. Quem me mandou abrir o canal foi Deus. Quem mandou abrir uma conta no banco foi Deus. Tá? Eu nunca pedi para estar onde eu estou, fazendo o que eu estou fazendo, eu nunca pedi. Tá? Eu nunca pedi. Isso que é a diferença, irmão, porque tem muito crente aí que fica aí bravo comigo, me xingando, fazendo vídeo, falando um monte de besteira da minha vida, sem me conhecer, sem conhecer minha vida. Tá? Sem conhecer da minha vida. Tá? Porque são um bando de invejoso. Bando de Caim. Por que Deus não aceitou a oferta de Caim? Sabe me responder? Outro dia eu estava vendo quem que era. Um cara aí que pregou lá nos Gideões, Carvalho Júnior. Né? Aí apareceu para mim um vídeo dele lá, pregando sobre Caim e Abel. Aí eu fui ver, mano. Mas só besteira, mas eles distorcem. Eles distorcem a palavra de Deus. Não, irmão, a gente aprendeu. E ele falou assim: não, a gente aprendeu, irmão, que Caim não levou sangue. Caim levou frutas podres e Deus não aceitou, tal, que não sei o que tem. Não, mas não foi isso, irmão. É que não, aí foi enrolando. E foi enrolando, eu falei, meu Deus do céu, como as pessoas se vendem. Tá? Porque toda vez que você está distorcendo a palavra, você está blasfemando contra o Espírito Santo. Você está blasfemando contra o Espírito Santo e você está entregando uma falsa mensagem. Tá? E isso, lá na frente, Deus vai te cobrar. Aqui, na esquina aqui de baixo, aqui, ó. Tem um pastor aqui da Assembleia de Deus, que a Assembleia de Deus do Belém começou na casa da mãe dele. Tá? Mora aqui na esquina. Esse terreno aqui meu pai comprou do irmão dele. Né? Então, todo esse quarteirão aqui era dele, desse pastor, e do irmão dele, que aqui do lado aqui é a casa do meu irmão. Esse terreno é grande, meu pai comprou isso aqui há muito tempo, pagou baratíssimo. Né? E aí separou aqui, né? Meu irmão construiu um barracão para ele, eu construí isso aqui, garagem aqui para mim, meu irmão mora aqui. Né? E esse pastor mora na outra metade do quarteirão ali. Né? Então é um terreno grande aqui, não sei quantos metros dá, mas é um terreno grande. Esse foi comprado na década de 70 e poucos, por aí, 70 para 80, 1980. E aqui não tinha quase nada, né? Então foi super barato que meu pai pagou na época. Hoje deve valer uma grana, mas na época não. E esse pastor aqui, outro dia, a última vez que eu encontrei com ele na rua, ele tinha feito uma operação, que ele falou para mim que ele rasgou da barriga até as costas. A última vez que eu encontrei com ele aqui na rua. E eu já contei essa história, né? Acho que muitos irmãos não sabem. Eu fui pregar uma vez em Campinas, ali no centro. Aí eu estava pregando lá, uma mulher parou e ficou assim na frente da Americana. A loja da Americana, lá onde eu prego, fechou. A Pernambucana, na esquina, que eles falaram que a gente estava atrapalhando eles, fechou também. Fechou essas duas lojas lá grandonas. E esses dias agora. E aí eu estava pregando e essa mulher parou. E ela ficou assim, escutando a pregação.
Eu não sabia, ela estava desviada do evangelho, né? Mas ela não veio conversar comigo. Ela viu, Deus deu uma visão para ela. Ela estava desviada. Ficou tudo escuro, e aí uma luz desceu em mim assim e me arrebatou, né? Mostrou o arrebatamento para ela, né? E aí tudo bem. Ela não conversou comigo naquele dia, eu nem vi ela, não me lembro de ter percebido ela, nada. E eu sei que passou muitos anos, passou uns 2 anos. E aí eu saía com o carro, com a minha Caravan, né? Aí tinha umas caixinhas, eu ia nos bairros, né? Mas chamava a polícia direto, irmão. Eles não suportavam, era ligar o som, eles chamavam a polícia, não tá fazendo barulho, estamos reclamando, que não sei o que tem. Até parei com esse trabalho, porque aqui em Valinhos é uma cidade enjoada, irmão, um povo enjoado. É um povo metido a besta, tá? E aí, eu estava pregando num bairro aqui, e apareceu essa mulher, né? Eu não conhecia ela. Aí apareceu ela lá, e com dois filhos. Dois filhos, uma menina de uns 15 anos, um menino de 10, mais ou menos. E, porque meu marido quer me matar, né? Ela não era o marido dela, ela estava morando com um cara aqui, né? O marido dela estava lá na Bahia, já tinha separado faz tempo. Não, porque o sujeito aqui quer me matar e eu tive que fugir agora, que não sei o que tem, mas sei lá. Eu lembro que estava tendo culto na igreja e eu estava pregando na rua, aí eu fui lá para a assembleia lá, eu falei, irmãos, essa mulher aqui está assim, assim, assado. O que nós vamos fazer? Ninguém fez nada. Peguei ela, os dois filhos, irmão, ganhando menos de 2 salários mínimos, e levei para casa. Eu falei, Jesus, essa coisa já estava apertada, vai apertar mais ainda. Ai, meu Deus do céu. E eu nunca fui de pedir nada para ninguém. Nunca fui de pedir nada para ninguém. Eu falei, não. O que eu vou fazer com uma mulher com 2 crianças? Que não tinha para onde ir, não tinha dinheiro. Macarrão e salsicha e... mano. Vamos ver se não cai aí, mas sei lá. Vocês perderam alguma coisa aí? Deixa eu ver aqui. Eu vi que caiu aí, né? Vocês pegaram o testemunho da mulher que eu... Só alguém aí, qualquer um, me fala aí se vocês pegaram o testemunho dessa mulher. Que eu não vi que tinha caído aqui. Eu sei que ela ficou uma semana, um mês em casa lá. E aí Deus abriu a porta. Aí Deus abriu a porta de um emprego para ela. Tá? Até Deus abrir a porta de um emprego para ela. Aí ela foi, né? Mas o primeiro salário dela, ela pegou o salário inteiro e levou para uma macumbeira. Levou para uma macumbeira. Eu não queria 10% dela, eu não queria nada. Não, né? Longe de mim, eu não queria nada. Entendeu? Mas eu fiquei assim, espantado. A mulher pegou o salário dela e levou para o macumbeiro. Eu falei, meu Deus do céu, depois de ficar um mês na minha casa ouvindo evangelho. Aí o marido dela veio da Bahia, né? O marido dela veio da Bahia. Não, ele começou a andar comigo, ele foi batizado com o Espírito Santo. Aí eu estava na Assembleia de Deus na época, né? E aí tinha uma irmã lá, acho que era Gorete, se eu não me engano, né? E aí ela tinha um menino problemático, aqueles meninos revoltados da vida, que não tinha pai, né? Morava ela e o filho. Ele tinha o quê? Uns 15 anos, né? Aí tinha uns 15 anos, aí ela falando, eu falando, não, eu vou na sua casa, eu vou. Quer dizer, o pastor não ia em lugar nenhum, o pastor aqui não resolvia nada. Aí eu falei, não, irmão, eu vou lá na sua casa, eu vou lá conversar com ele. Aí eu fui lá na casa dele lá, ele trancado no quarto. Não quero ver ninguém, dando pancada no guarda-roupa, mão endemoniado. Eu falei, não, irmão, deixa eu conversar com ele, deixa eu trocar uma ideia com você. Até que abriu, mano. Abriu, fechei a porta, sentei lá com ele, conversei com ele. Aí ele começou a sair comigo para ir pregar. Mas foi batizado com o Espírito Santo. Deus começou a abrir o olho dele, começou a ter visão. Eu estava pregando assim, mano, num morro ali, né? E eu botava as caixas de som no alto, aí eu ficava pregando. Aí Deus deu uma visão para ele, que ele viu um exército de cavalo, assim, sabe? Jesus e um exército de cavalo vindo na nossa direção, assim, daí lá
do como é que fala? Da linha do horizonte, né? E ele vendo aquela visão. Foi batizado com o Espírito Santo. De andando comigo. Entendeu? Eu falei, irmão, olha, que maravilha, irmão, se todo mundo tivesse no mesmo espírito. Tá? Quanta gente, irmão, que já mudou de igreja para cá, igreja para lá, igreja para cá, igreja para lá, não, porque é a minha congregação. Por que não? Porque eu sou da Assembleia. Eu nasci na Assembleia, vou morrer na Assembleia, que não sei o que tem, babá. Irmão, o que interessa, irmão, é que as pessoas tenham uma experiência com Cristo, irmão, pelo amor de Deus. Por que nós vamos pregar o evangelho, irmão? Eu não quero escravizar ninguém, irmão. Eu não quero que ninguém seja meu discípulo. Tá? Eu não quero ninguém me imitando. Entendeu? Eu quero que vocês imite o que eu imito, como Paulo fala. Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu estou tentando imitar Cristo. Né? Cristo tem que ser formado em nós. Essa irmã da congregação falou assim para mim, você tem que se converter. Por quê? Porque se eu não for para a congregação, eu não sou salvo. Você tem que se converter, você tem que... Eu falei, eu tenho, irmão, todo dia. Eu falei para ela, eu falei, não, a senhora tem razão. Eu tenho que me converter todo dia, irmão. Você tem que pedir misericórdia para... Ela falou assim para mim, você tem que pedir misericórdia para Deus. Eu falei, eu peço, irmão, todo dia. Eu peço. Eu falei sinceramente, eu falei, não, irmão, todo dia eu peço. Eu falei sinceramente, eu não falei zoando, não. Eu falei, não, irmão, todo dia eu peço a Deus para ter misericórdia da minha vida. Todo dia. Todo dia eu peço a Deus para Ele me converter. Todo dia, irmão. Todo dia eu peço. Eu falei, irmão, quem somos nós, irmão, para bater no peito? Eu não sou como ele. Eu jejuo 2 vezes na semana, eu dou dízimo de tudo que eu possuo. Tá? Aí porque ela é da congregação, tá? Agora parece que está rolando um escândalo aí, né? Que tiraram um ancião lá, que era o cabeção da seita. Porque isso para mim é seita, irmão. Quando você escraviza alguém, é uma seita. Tá? Evangelho, eu não faço escravo. Evangelho, eu faço as pessoas serem livres. Tá? Você é livre, irmão, para você pensar. Você é livre para você fazer o que você quiser fazer. É claro, é como eu falei, eu posso todas as coisas, posso. Só que você sofre as consequências, né, daquilo que você planta. Entendeu? Você colhe aquilo que você planta. Mas você é livre. Tá? Deus não colocou um cabresto no filho pródigo. Não, Deus deixou o filho pródigo ir. Né? Deus ia ensinar. Né? Porque o que as pessoas estão ensinando é como se o Deus do filho pródigo falasse assim, você não vai. Se você ir naquela igreja, você vai ficar de banco. Se você for visitar outra igreja, você não toma santa ceia. Quantas vezes que a Deus e amor é assim? A Deus e amor é assim. Isso é seita, irmão. Tá? Isso é seita. Então, na verdade, irmão, né, o que a gente vê de congregação, de denominação hoje, são seitas. Tá? São grupos fechados, e um brigando contra o outro para ver quem leva mais. Tá? Eu falo, irmão, a congregação é muito boa. Quando você tem uma congregação onde você tem... Aí fala, essa irmã falando, mas não existe mais pastor. Eu falei, calma, mas como que não existe? Mas está na Bíblia. Os pastores velam pelas almas, como aquele que vão dar conta dela. Não está escrito aqui em Hebreus 13? Que o pastor vela pela alma, vai ter que dar conta? Não está escrito em Efésios 4:11 que Deus levantou para pastor, doutores e mestres? Mas como que não existe pastor? Claro que existe. Jesus é sumo pastor. Ele é pastor de todos nós. Eu sou ovelha. Tá? Eu sou ovelha. Entendeu? Então, mas como que não existe? Então, não é... Entendeu? A gente tem que tomar cuidado, mano, com esse tipo de doutrina que são ensinadas. Porque em vez de a gente ganhar almas para o reino de Deus, a gente está ganhando membros para uma congregação. Você pode ver que a maioria dos evangélicos não sabe evangelizar uma pessoa. Tá? Não sabe sentar com uma pessoa e explicar o plano da salvação para ela. Não sabe. A única coisa que ele sabe é, vamos na igreja. Vamos na igreja. Vamos na igreja. Domingo vai ter um culto bonito, vai ter o culto do Dia das Crianças. Vamos para a igreja. Mano, o Dia das Crianças, a gente está lá em Aparecida do Norte entregando folheto para católico e as igrejas fazendo festinha do Dia das Crianças. Dá para entender? É demais, irmão. É demais o que a gente está vendo hoje. Não é fácil, não. Aí. Queimou. Tem muita gente que está com isso aqui, ó. Sensor de rotação está quebrado. Isso aqui eu respiro. É tudo da Kombi. Isso aqui eu respiro. É como se fosse o carburador da Kombi nova.
Ah, Jesus. Eu estou sem as Cristo, não. Não. Ah, Jesus, Deus está dando tempo, irmão. Deus está dando tempo para as pessoas se voltar. Pelo que a gente está vendo aí, irmão, não tem muito mais tempo, não. Só que eu não vou ficar aí que nem o irmãozinho lá do canal falando, né? Ah, Jesus vai voltar amanhã porque é o eclipse, porque não sei o quê. Né? Ah, irmão, não dá para tolerar muitas coisas, não. Tá? Então, para quem chegou agora não sabe por que eu dei a sumida, é porque eu estava com uma dor aqui, não. Aqui nas costas, aqui, né? Uma dor física, não sei. Mau jeito, dormi de mau jeito e uma luta danada e não consegui fazer nada. O motor ficou parado até hoje. Hoje que minha dor tinha melhorado, eu chamei o mecânico lá, vamos lá me ajudar. Aí eu trepei em cima da bancada aqui para fazer força, para apertar a porca que segura o volante ali do motor. 35 quilos tem que apertar, né? Mas foi no zoiômetro, mas é subir em cima. E aí começou a doer tudo de novo. Eu falei, ai meu Deus do céu. Há uns 10 dias que eu estou uma caçadora com essa tribulação aí. Mas, como eu falo, né, irmão? Não existe super-herói, né? A gente é carne, a gente é sangue, a gente erra, a gente peca, tá? E toma cuidado. E pesquisa, sabe, irmão? Pesquisa sobre doutrina de justificação, tá? O que é doutrina de justificação? Procura pregação sobre isso, irmão. Foge desses congressos de Assembleia de Deus que só estão pregando besteira. Foge dessas campanhas de Deus e amor, irmão. Que palhaçada é essa, irmão? Ninguém merece coisa alguma. Ninguém. Tá? Ninguém merece coisa alguma. Campanha, irmão. Que palhaçada de campanha de 7 dias. Não, mas porque tem que ficar. Não, porque se eu for no monte, irmão, qual é a diferença? Qual é a diferença? Um milagre, o poder de Deus está no monte? Não, irmão, o poder de Deus está na fé. Tá? O poder de Deus está na fé. Jesus mandou o cego no monte, vai para o monte. Vai para o monte, lá, me busca lá no monte. Jesus falou para ele, o que você quer? Tá? O que você quer que eu te faça? Tá? Então, se não for para pregar a fé, se não for para pregar o que o Espírito Santo nos deu, então fecha a boca, irmão. Tá? Fecha a boca, porque já estão blasfemando demais contra o Espírito Santo. Porque, irmão, se você tirar, você está blasfemando contra o Espírito Santo. Se você acrescentar, você está acrescentando. Não existe altar. Não existe altar, irmão. Para com essa besteira. Teve uma igreja no Rio de Janeiro que tinha um irmão que era lá do Rio de Janeiro e ele ficou nessa igreja e aí ele foi me ver, ele queria me conhecer, queria pregar junto comigo. E aí ele me levou nessa igreja. Ainda bem que não participei do culto, que não tinha culto. Ele me levou durante o dia. Aí ele falou, ó, irmão, aqui é o altar da igreja. Os irmãos aqui são tão, assim, sabe, tão santo, né? Que não sobe no altar se não for de paletó. Se o irmão não tiver de paletó, ele não pode subir lá no púlpito para limpar, para varrer. Mulher de jeito nenhum. Mulher de jeito nenhum pode subir lá. Se mulher subir lá, é consumida pelo fogo, morre. Não pode. E não podia nem tomar um copo d'água aonde tinha as cadeiras, o salão da igreja. Não podia nem beber água. Por quê? A santidade está ali, irmão. A santidade está em cima do púlpito? Não existe isso. Palhaçada é essa. Nós não estamos vivendo mais Velho Testamento. Tá? Então toma cuidado com essas doutrinas, que são coisas básicas do Evangelho. Tá? Então procura, irmão. Procura saber o que é, irmão. Justificação pela fé. Você não é salvo, irmão, porque você faz isso ou faz aquilo. Você não vai ser mais santo, irmão. Se você ficar 4, 5, 6 horas de joelho, você não vai ser nem mais santo e nem mais poderoso. Tá? Porque o poder não está no que você faz, está no que ele fez. Tá? No que ele fez. Vocês lembram do 4 leproso? Hein? Vocês lembram do 4 leproso? Então vai ler Bíblia lá. Vai ler em 2 Reis a história dos 4 leprosos. Tá? Capítulo 6, capítulo 7 lá dos 4 leprosos. Tá? Deus usa, irmão, o fraco. Deus usa o que é fraco para confundir quem é forte. Deus usa o louco para confundir quem é sábio. Tá? O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando eu sou fraco, aí eu sou forte. Tá? Então, irmão, Deus abençoe os irmãos.
né? E ajuda a gente na oração aí, irmão. Porque, irmão, eu nunca vi tanta luta como foi este ano, tá? Não, faz 21 anos, irmão, que eu prego na rua. Irmão, por falta de dinheiro, eu sempre preguei com pouco dinheiro. Né? Sempre preguei com pouco dinheiro. Isso nunca foi impedimento, tá? Mas eu falo assim, no mundo espiritual, eu nunca vi tanta luta, irmão, como a partir desse ano. Por quê? Vamos mudar de assunto agora um pouquinho. Porque, irmão, o diabo, ele tá para se manifestar. Guarda bem isso, irmão. Existem prisões espirituais, tá? Tem demônios, fala em Apocalipse, que foi reservado dia, mês e ano, né? Então tem demônios que estão presos, eles vão ser soltos, né? Mas no dia, no mês e no ano. Só o que nós estamos vendo acontecer no mundo hoje, de shows, né? Esses grandes shows, estádio de futebol, quando as pessoas se reúnem ali, eu sou roqueiro, eu fui em grandes shows, eu fui do show do Pink Floyd, show do Queen, vários shows, não lembro, o do Kiss aqui em São Paulo, muitas bandas de rock, né? Eu era roqueiro e começou a vir esses artistas, né, de fora, nunca tinha vindo no Brasil, né? Foi através do Rock in Rio que começou a vir esses grandes artistas, né, que a gente conhecia só de capa de disco, né? Eu tinha coleção, irmão, de disco de vinil. Tem um amigo meu aqui, mora aqui perto de casa aqui. Um dia eu entrei na casa dele, irmão. Ele mora em. Era 2 quartos. Era 2 quartos, assim, uma cozinha, se eu não me engano. E a cozinha, o quarto. Era 2 cômodos, aliás, né? A cozinha e o quarto, irmão. Todas as paredes, assim, só disco de vinil. De cima do chão até o teto, irmão. Só disco de rock. Não, eu não sei se ele ainda tem, ainda de vez em quando eu passo de Kombi, eu vejo ele ali, cabeludão, sabe? Não, um cara super gente boa. Mas eu preciso parar uma hora para conversar com ele. Pregar para ele mesmo, né? Mas sempre que eu passo assim, eu tô indo pregar, né? E eu passo na frente da casa dele. Então, esses shows, irmão, que tá tendo, e tá tendo grandes eventos, né? Como foi da Madonna, né? E, sei lá, eu não lembro, esses artistas novos eu nem conheço muito. Mas são rituais, esses artistas. Quando Deus criou a terra, ele deu para o homem. Então isso aqui é a nossa dimensão. O ser humano feito do pó da terra, tá? Então, isso aqui é o nosso mundo, tá? Então, para que o diabo possa agir aqui, ele tem que entrar na nossa dimensão. Para Deus agir aqui, porque Deus não pode, irmão, ele, assim, não é que não pode, Deus pode tudo, mas como é que eu vou explicar para os irmãos? Para Deus salvar o homem, né? Deus não podia vir aqui e falar, não, 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 tá tudo errado, vou começar tudo zero, né? Ele encontrou Noé, então ele não podia destruir tudo. Ele encontrou Noé, tá? E para Deus vir aqui, quando Deus se manifestou no Monte Sinai, você vê que veio fogo do céu ali no monte, ali, fogo, relâmpago, trovão, que não sei o que tem, para ele poder descer ali, vamos dizer assim, saiu glória dele para todo lado, né? Saiu fogo dele para todo lado, para ele poder descer no monte e poder estar frente a frente com Moisés. Não fala que Deus falava com ele face a face. Ele não enxergava porque Deus é Espírito. Mas para ele se manifestar ali como Deus, né, apareceu toda aquela glória. E o diabo? O diabo, para ele se manifestar, ele também precisa da parte humana. Tá? É onde entram os sacrifícios. Tá? Por que eles querem? Porque querem aprovar o aborto. Porque são sacrifícios de criança. A alma do homem é ligada ao sangue. Né? Fala em Levíticos que o sangue é a alma da pessoa. Tá? É a vida. Tá? Então, por que você acha que os satanistas eles bebem sangue? Né? Quando a gente vê, eu já falei isso uma vez não, já algumas vezes. Eu conheci uma irmã que morava na Suíça.
Ela casou com um cara muito rico lá que bebia 2 litros de sangue. Tá? 2 litros de sangue por dia. Tá? Porque eles acreditam, né, irmão, que o sangue tipo, quer ver? Tem algumas coisas no cinema que retrata isso aí no mundo espiritual. Highlander, né? Lembra que eles cortavam a cabeça assim e a alma da pessoa fortalecia eles? Vocês lembram de um desenho, os Monsters, né? Aqueles bichinhos esquisitos que não sei o que tem, né? Eles apareciam em sonho para a criança, né? Causava medo e o medo era uma bateria que alimentava eles, né? E então o mundo espiritual é mais ou menos isso aí. Os demônios eles se alimentam, né? Por que eles matam criança? Eles torturam, né? Eles fazem isso, mano. Esses políticos desgraçados, esses Bill Clinton, esses camaradas que estão aí, aquela velha que morreu da a rainha da Inglaterra. Mano, são demônios em forma de gente. Mano. Entendeu? E eles torturam criança para produzir adrenalina. Tá? E aí eles matam uma criança para beber o sangue delas. Por isso que desaparece tanta criança. Irmão. São sacrifícios humanos, a Moloque. Entendeu? Então, irmão, nada mudou. Não mudou nada. Continua sendo, eu estava falando, conversando agora com a Raquel, eu falei, as guerras que estão acontecendo, irmão, é a mesma coisa que acontecia, irmão, são as mesmas estratégias que eles faziam no passado. É o mesmo tipo de cercar a cidade, dominar ali, não deixar ninguém entrar, não deixar ninguém sair, e ali eles controlam tudo. As pessoas estão presas dentro de cidades. Você já reparou? Porque quem é que fundou cidade? Foi Caim. Tá? Quem é que começou com as indústrias? Caim, o Tubal Caim, né? E outro filho lá de Caim, né? Que começou com as músicas também, né? Com os instrumentos musicais e tal. Entendeu? Então, as pessoas estão cercadas, meu. Então, e é tudo o quê? Destruir e usufruir do despojo. Você pode ler Ezequiel, que a guerra de Gog e Magog é por causa do quê? Dos despojos, por causa das riquezas. Olha os incêndios que está sendo causado por aí. Isso aí foi tudo planejado. Tudo planejado. É o caos sendo implantado para que o anticristo possa se manifestar. Mas para o anticristo se manifestar, shows, e mais sacrifício, e mais show. Porque quando você está no meio do show, né, no estádio de futebol, eu lembro uma vez que eu fui no Morumbi, era Palmeiras e São Paulo. Aí meus irmãos tudo palmeirense, né? Eu era menos fanático assim, mas eu ia também, né? Aí ia lá, irmão, e aquela multidão gritando, irmão. Nossa, se você nunca foi no estádio de futebol, né, num jogo desse, né, que é 2 times grandes, irmão, e eles começam a bater o pé assim, o negócio começa a tremer, irmão, e as pessoas gritando e gritando, irmão, é uma loucura. Isso, todo esse louvor sobe para os demônios, entendeu? Isso fortalece ele. É como aquele desenho que eu estava falando dos monstros. Esse louvor, essa adoração fortalece eles. E esses sacrifícios vão abrindo portais e os demônios vão se manifestando. E cada vez vai ficando pior, irmão. Por isso que eu estava falando para os irmãos. Eu nunca vi tanta dificuldade para se pregar o evangelho como foi este ano. Tá? Desde o começo do ano para cá, irmão. Né? A coisa... Sei lá, eu sei desde que o Lula entrou, sei lá, eu sei que esse ano deu para sentir mesmo. No ano passado também foi bem complicado, né? Eu tive problema com a Kombi, 2 vezes eu tive que fazer o motor dessa Kombi, irmão. Você acha que isso é possível? Eu falei, pelo amor de Deus, meu pai do céu, o que está acontecendo? Entendeu? Então, irmão, as coisas estão assim, irmão. E vocês perderam tempo com um camarada falando que Jesus vai voltar amanhã. Escutando uns camaradas aí, irmão, não, toma cuidado, irmão, toma cuidado, porque aí, 92 pessoas assistindo, mas são 92 pessoas que passaram por aqui, estão aqui. Agora você abre qualquer site, um Zé Mané da vida, querendo ganhar uns piques da vida, fazendo revelação, tem lá 500 pessoas assistindo um camarada desse. Né? Eu estou falando porque não é o mesmo espírito, irmão, entendeu? Não é que eu estou menosprezando o irmão, não é porque não é o mesmo espírito, entendeu? Não é, irmãos.
Porque estão blasfemando, estão ensinando, estão introduzindo heresias de perdição. Entendeu? Irmão, quem é salvo, ele sabe o que é o valor da salvação para passar para o próximo. Agora, quem não é salvo, fica aí, irmão, pegando Bíblia, inventando doutrina, para se promover. Para se promover. Amém, irmãos? Vou ficar por aqui, irmão. Vamos ficar firme aí, irmão, porque não é fácil, mano. Não é fácil, não. Tá? Não é. É o mundo acabando e as pessoas lá no Rock in Rio. A Jaqueline falando aqui. Esse ano eu tive muitos sonhos proféticos. Jesus me tirando cada vez mais pessoas que não estão no propósito. Não, é o pior de tudo, que as pessoas não percebem, né? Que elas estão indo por um falso caminho. O diabo é muito astuto, né? Como que é porque eles conseguem, né? O adventista. Como que eles conseguem arrastar a pessoa para o adventista? Eu não vou na sua igreja, não. Eu ouvi falar que você é uma seita, só quer saber do sábado. Não é assim, não. Não, você só fala que o sábado salva. Não é assim, não. Não tem isso lá, não. Olha, não, a gente só fala de Jesus, né? A gente só fala de Jesus lá. Você vai gostar, vai lá no domingo. Aí a pessoa vai e ela começa a se tornar. Assim, eu tô falando adventista, mas é congregação, é Deus e amor, é isso e aquilo. Porque você ouve falar, não, universal, não quero saber, né? Mas, irmão, aí eles vêm, irmão. Não, porque olha que como Jesus é lindo. Olha que Jesus maravilhoso. Olha, você está vendo? Olha que Jesus maravilhoso. Olha o que Jesus fala aqui. Olha que coisa linda. E vai até você entrar lá e você ganhar amizade. Pronto, você entrou num grupo social. E nós somos pessoas que precisam de outras, tá? Nós não somos pessoas que Deus criou para viver separado, não. Nós somos pessoas para viver em comunidade, né? De ter comunhão uns com os outros, né? E aí quando chega lá que você já se enturmou, aí começa a vir, né, as falsas doutrinas, as heresias. E as pessoas não percebem. Por isso que Pedro fala, né? Presta atenção no texto. 2 Pedro 2, né? Sempre houve falsos profetas. Sempre haverá falsos doutores que ensinam, que introduzirão encobertamente, tá? Então a pessoa não percebe. Por isso que Jesus falou, enganaria muitos, se possível até os escolhidos, enganaria muitos. Entendeu? Porque é encobertamente heresias de perdição, tá? Então, irmão, quem não é batizado com o Espírito Santo, procure, irmão, né? Você busca na sua casa, ou só fica na sua casa? Não, eu sou crente em casa, irmão. Mas eu fico em casa. Mas você fica em casa lendo Bíblia ou escutando heresia de perdição, tá? Você quer buscar Deus na sua casa, mas sai lá pro quarto. Larga o celular, vai lá pro quarto, não dobre o seu joelho. Você não é batizado, não dobre o seu joelho. Vai lá e eu quero ser batizado. Faz um propósito. Quero ficar 1 hora, quero ficar 2 horas lá, né? A sós, mano, para buscar o batismo, mano. Você não é batizado, vai buscar. Entendeu? Vai buscar, irmão. Tem que ser revestido de poder. O poder já foi derramado, irmão. Tá? Para de ficar acreditando nessa fantasia que nos últimos dias Deus vai derramar. Os últimos dias começou em Atos. Tá? Os últimos dias começou em Atos. Tá? E esse poder já foi derramado. E Jesus vem buscar os que amam a sua vinda. Tá? Os que amam a sua vinda. Porque se você perguntar para a maioria dos crentes, os crentes não querem ir. Né, Léo? Amém, irmãos? Vamos fazer uma oração? Pai, nós te agradecemos e te louvamos por tua graça, por tua bondade, por tua misericórdia. Porque até aqui o Senhor tem nos guardado. Lava no teu sangue precioso, tem misericórdia de nós, Senhor. Nos limpa, nos purifica no teu precioso sangue. Abençoa, Senhor Jesus, cuidando de cada um dos teus filhos, em qualquer lugar que eles estejam, Pai. Abençoa, dando sabedoria e entendimento para fazerem a tua vontade, Pai.
Eu te agradeço, Senhor, por tua misericórdia que se renova a cada manhã. No nome do Senhor Jesus. Amém. A irmã falou para mim, você tem que se converter. Eu falei, tem. Eu baixei a cabeça e falei, não, eu sei, eu tenho que me converter todo dia. Ai, meu Deus do céu. Peça perdão. Vai, todo dia eu peço. Todo dia, toda hora. Toda hora eu pedindo perdão para Deus, misericórdia. Eu falei, Jesus, me ajuda. Porque as pessoas não têm uma visão do verdadeiro evangelho. Né? A visão que as pessoas têm, né, é que as pessoas se apresentam como o santarrão, né, o super papa. Né? Então hoje você vê um irmãozinho simples que eu conheci que morava no barraco, né? 10 anos, agora 10 anos que eu acho que não vejo ele, sei lá. Né? Hoje é apóstolo. Né? Só porque fez revelação. E aquelas revelação, né? Que não chega em lugar nenhum. Boa noite, irmão.